Toda honra, toda glória, louvor, adoração sejam facultados ao Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga eu. Nós começaremos, aliás, já começamos de manhã uma série de mensagens chamada Destronando o Espírito de Intimidação. Pastor, por que destronando e não matando? Porque espírito é eterno, espírito não morre. Então você vai destroná-lo. Você vai tirar ele do trono e colocar duas pessoas lá. Quem é a primeira? Quem é a primeira? E a segunda? Eu. Diga assim, a primeira é Jesus e a segunda sou eu. Porque ele falou em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que aquele que vencer, ele fará com que se assente com ele no seu singular trono. Pastor, se é só um trono, como é que eu vou sentar com ele? No colo, irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar no colinho dele. Então, querido, só para você entender, destronando espíritos de intimidação. Por quê? Porque espíritos que não são anjos são representados como moscas. Por isso que Mateus capítulo 12, versículo 24, a Bíblia se refere a Satanás como príncipe das moscas, ou Belzebu. Quem aqui tem mosca em casa, irmão? Todo pobre tem mosquinha em casa, né? Bem-vindo ao time. Temos moscas em casa. E as moscas são engraçadas porque elas pousam sempre no mesmo lugar. Falei isso de manhã. Você está lendo um livro na rede, ela vem e senta aqui na ponta da orelha, faz assim. Aí ela dá um rolezinho, volta e ela pousa onde? No mesmo lugar. Ela não troca de orelha, para irritar. Só que a mosca tem uma característica, ela só senta em lugares onde tem coisa para ela comer. Amém? Que nós chamaríamos de sujeira, para ela é alimento. Mosca se alimenta de coisa suja. Aí vem Jesus em João capítulo de número 15, versículo 3 e diz: vocês já estão limpos, vocês já estão lavados pela palavra. Então diga para o irmão do lado: seja limpinho, irmão. E a outra característica da mosca é que ela só senta em territórios frios. Então diga para o irmão do lado: seja quentinho, irmão. Hebreus capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros, ou servos, ou pereites no grego, que é escravo, Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Eu observava que quando eu ia na casa da minha vovó, o feijão já estava cozinhando, fogão de lenha, eu observava que nenhuma mosca sentava. Por quê? Mosca não senta onde a chapa está quente. Amém? Então você precisa estar quente. Jesus disse: quem dera você seja quente ou frio, mas não seja morno. Te lê a Bíblia, irmão. Jeremias 23 e 29 diz que a palavra de Deus é como fogo. Pastor, como é que eu faço para ficar quente e crente? Tenha Deus na vida. Deuteronômio 4 e 24 diz que Deus é um fogo. Pastor, como é que eu faço para ficar quente? Tenha o Espírito Santo. Mateus 3 e 11, João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então assim você vai manter as moscas longe. Amém? Segundo Crônicas capítulo 32, versículos 17 e 21, conta a história do rei da Síria chamado Senaqueribe, que tentou invadir Jerusalém. E aí nesse texto aqui tem alguns detalhes que eu não vou poder dissertá-lo hoje, porque é uma série de mensagens, então hoje eu não vou poder entrar no texto, tá? A minha introdução, hoje eu vou ficar só na introdução, até para aprender você. Venha no próximo domingo, tá bom? Então quero deixar você com fome, com anzol no bucho, como se diz, e com vontade de querer saber os próximos capítulos. Segundo Crônicas 32, o 17 ao 21, diz assim: o rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor. Quem que ele insultou? O Senhor. Insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias, agora ele insultou quem? O líder, fracassará. Os oficiais assírios
que trouxeram as cartas gritaram isso. O diabo tenta ganhar no grito em hebraico, ou seja, eles eram assírios, mas falaram uma comunicação que eles entendessem. Então gritaram em hebraico, gritaram numa linguagem que eles compreendessem para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio, diga glória a Deus, com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado. Seu inimigo será envergonhado nessa noite. Só meia dúzia creu do lado de lá, para cá ninguém mais creu. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo do seu Deus, com D minúsculo, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Levante a sua mãozinha para cá, faça uma oração, porque agora eu vou entrar em guerra, irmão. Eu vou entrar em território perigoso, e eu preciso que você me cubra com as suas orações, para que Deus fale ao seu coração, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que você precisa ouvir. Pai, eu recebo essas orações, usa-me como canal transmissor da Tua palavra, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, poderosamente, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, como identificar o espírito de intimidação? Primeiro, você entendendo que intimidação significa tornar a pessoa intensamente tímida a ponto de impedir a ação. Intimidação é uma ação de um ser, de uma entidade espiritual, uma ação de um ser que tenta tornar você tão tímido que vai impedir a sua ação, que vai impedir você de agir, que vai impedir você de sonhar, que vai impedir você de realizar, de se mover. Então, Apocalipse 22:15 diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aí você que é acanhado, introvertido, deve estar pensando: ferrou para mim, estou pego, porque eu sou tímido. Primeira coisa, não confunda timidez com introversão, amém? Não confunda timidez com introversão. Introvertido é alguém que é quieto, irmão, é alguém que não é sanguíneo, que não é tão falante, é alguém mais recatado, envergonhado. Se chamar ele aqui para falar no microfone, ele cai duro aqui em cima, ele infarta, né? E aí eu descobri que você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Você tem medo de ser avaliado e julgado e criticado pelas pessoas. Então, uma pessoa introvertida, ela é uma pessoa reservada. Ela não é aquela pessoa que já chega chegando na casa das pessoas. É difícil ter amizade com ela, mas depois são as pessoas mais fiéis. Já o tímido é extremamente egoísta. O tímido, ele sabe que ele tem algo para compartilhar com alguém, ele sabe que ele carrega algo, mas ele é egoísta, ele só pensa nele. Ele sabe que a pessoa precisa ouvir sobre um Jesus que pode resolver o problema dela, não só presente e futuro, mas eterno, mas ela contém isso, ela não reparte. O tímido, ele é egoísta e ele é vaidoso. É por isso que ele não gosta de se expor, porque ele é muito vaidoso, com carinha de humilde. O tímido ele também é uma pessoa isolada. É uma pessoa que, na verdade, ela é um pouquinho antissocial. E eu não estou falando aqui de temperamento, eu estou falando aqui de comportamento mesmo. O tímido é uma pessoa que não entende o que a Bíblia falou em Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. É claro que ali Deus estava falando ao aspecto conjugal, né? Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como que diante dele. Mas Deus estava dizendo: eu criei o ser humano como ser gregário, eu criei o ser humano como ser com necessidade de relacionamento. Eu não criei um autômato, eu não criei uma máquina, eu criei pessoas com necessidade e capacidade para se relacionar com gente.
O ímpio não entende aquilo que Salomão falou em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, onde a Bíblia diz: melhor é serem dois do que um, porque terão melhor paga do seu salário. Claro que sozinho você consegue ir mais rápido, mas acompanhado você consegue ir mais longe. Salomão também falou em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que aquele que se isola, ele está se revoltando contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, hashtag, é burro. Você já viu alguém assim isolado, emburrado? Emburrado quer dizer, na etimologia, com o burro dentro. Então, o ser humano sábio, inteligente, ele entende que não tem nada mais desafiador do que pessoas, mas não tem nada mais necessário. Isso também é psicanálise. Freud falou isto. Freud disse: quem se relaciona sofre, quem não se relaciona adoece. Então, esse é o tímido. Quando você lê Marcos capítulo 4, e o povo e os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade, a Bíblia diz que eles entraram em pane, colou as plaquetas do cérebro deles, e eles se apavoraram. Que tipo de fé você tem, irmão? Aquela que tem que ver as coisas tudo certinho no seu controle? Ou aquela que pode estar tudo aparentemente dando errado? Você sabe que a sua vida não saiu do controle de Deus. Deus está usando essa circunstância para trabalhar a sua fé, trabalhar o seu coração, a sua perspectiva. Mas no final a vitória já é sua, porque você é mais do que vencedor, conforme Romanos 8,37. Amém? Amém? Quem vier me ajudar a pregar aqui? Glória a Deus. Maravilha. A intimidação é uma incredulidade paralisante diante das tempestades do mar da vida. Diante das tempestades do mar da vida. Sabe aquela pessoa que ela não funciona na luta, ela não funciona na prova, ela não funciona na doença, ela não funciona na escassez, ela só é crente enquanto tudo está do seu jeitinho, como ela desenhou. Então, espírito de intimidação é mais do que um sentimento de fraqueza. Espírito de intimidação é mais do que um medo natural que todos nós temos. Inclusive tem gente que tem medo de assumir que tem medo. Espírito de intimidação é mais do que aquela limitação humana que todos nós temos. Todos nós somos limitados, todos nós somos ruins na maioria das coisas. Por isso que nós precisamos nos conectar com pessoas que são boas naquilo que a gente é ruim, que são fortes naquilo que a gente é fraco. Quem está comigo aqui, irmãos? Aleluia! Então, o espírito de intimidação é uma entidade espiritual que conspira e opera para neutralizar e manipular os seres humanos. Conspira e opera para neutralizar, para deixar você parado, inerte, estagnado, sem cumprir o propósito para o qual você nasceu. O espírito intimidador é um ser desencarnado que precisa ser hospedado e alimentado. O espírito intimidador, ou espírito de intimidação, é um ser desencarnado. Para isso ele precisa de um corpo, para isso ele precisa de um invólucro, para isso ele precisa de um instrumento, e a macumba chama de cavalo, a Bíblia chama de ovelha, que carrega o pastor dentro dela. Então, o espírito intimidador é um ser desencarnado à procura de um ambiente, de um lugar. A Bíblia diz que quando o espírito imundo, ele sai de uma casa, ele anda por lugares áridos e secos, buscando um lugar para morar e para se alimentar, mas não achando, ele volta para aquela antiga casa, e a Bíblia diz que se ele achar esta casa vazia, ele entra levando mais 7 espíritos com ele, e as últimas obras desta pessoa serão piores do que as primeiras. Então é por isso que nós precisamos estar como, irmãos? Cheios da presença de Deus. Por isso que Paulo falou em Efésios, no capítulo de número 5 e versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas sejam cheios do Espírito. Amém? Esse espírito de intimidação, ele ronda todo mundo. Ele não respeita título, ele não respeita cargo, ele não respeita quem ora bonito, quem jejua, quem toca, quem canta, mas ele não consegue entrar no lugar onde não há espaço para ele. Então, seja cheio da presença de Deus, seja cheio da glória de Deus, encha a sua vida das coisas de Deus, e esse espírito de intimidação vai cair por terra, em nome de Jesus.
Quais os espíritos de intimidação descritos na Bíblia? Vou falar de alguns. Primeiro está em Levítico capítulo 20, versículo 27, onde fala de espírito de necromancia e espírito de adivinhação. Esse espírito de intimidação induz as pessoas a consultarem os mortos para saber e tentar controlar o futuro. As pessoas, irmãos, têm uma preocupação extrema com o futuro, e a psicologia moderna deu o nome disso de ansiedade. Preocupação extrema com o futuro. Os pais, numa preocupação em construir uma garantia para os filhos no futuro, e isso é muito bom. Isso chama-se organização, isso chama-se planejamento. Agora, melhor do que preparar os futuros dos filhos, é preparar os filhos para a eternidade. E é claro que eles escolherão o caminho em que eles irão andar. Amém? Mas esse espírito de necromancia, necrotério, morte, ele age também induzindo as pessoas ao esoterismo, ao espiritismo, seja esse kardecista ou não, a astrologia, ao horóscopo, e o pior de tudo, e agora é gospel, esse espírito, o profetismo. Pessoas que colocam toda a sua expectativa em profecias, e a profecia é bíblica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz: buscai com zelo os dons espirituais, e principalmente o de profetizar. E nesse mesmo capítulo diz que a profecia serve para consolar, edificar e exortar. Não é desse dom de profecia que eu estou falando do profetismo. Eu estou falando de pessoas que colocam todas as suas fichas em um profeta, em um assim diz o Senhor. Pessoas que não lê Bíblia, que não valorizam a palavra de Deus, que não tem um devocional, mas basta qualquer pessoa botar a mão na sua cabecinha e dizer assim diz o Senhor, e já está tudo certo. A profecia já ajudou muita gente, a profecia já alinhou muita gente. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas deixa eu falar uma coisa para você: tem muita gente machucada, tem muita gente ferida, tem muita gente que hoje está desviada por conta de profecias carnais, profecias produzidas na intelectualidade. Tem muitas pessoas que hoje estão feridas e machucadas. Por quê, pastor? Porque foram direcionadas por um profeta ou uma profetisa a um relacionamento que na verdade não foi Deus quem sinalizou para esta pessoa. Se as pessoas estivessem mais ocupadas com a eternidade, estariam menos preocupadas com o futuro. Amém? Eu vou repetir: se as pessoas estivessem mais ocupadas com a eternidade, elas ficariam menos preocupadas com o seu futuro. Por quê, pastor? Porque o nosso futuro está escrito nas mãos de Deus. O nosso futuro já foi desenhado por Deus, e basta você escrever de caneta por cima daquilo que Deus já escreveu a lápis, e não usar nenhuma borracha para alterar nada. Basta você seguir o script, basta você seguir o que está escrito. O seu futuro já está garantido. Jesus já morreu por mim e por você, para nós passarmos a eternidade no céu de glória. Oh, aleluia! Glória a Jesus! O falso crente, ele oferece tudo ao falso profeta, e não oferece nada para o verdadeiro pastor. O falso crente, ele deposita toda a sua expectativa num falso profeta, mas ele está sempre desconfiado dos verdadeiros pastores. E isso tem sido um déficit muito grande para a igreja brasileira. Isso tem transformado a igreja brasileira em um playground, em um jardim de infância. Como é que eu faço, pastor, para destronar esse espírito de necromancia, morte? Tome cuidado, você que tem o seu filho em colégios particulares, chega em época de Halloween. Pastor, o que é Halloween? Halloween é dia das bruxas. É uma besteira que veio dos Estados Unidos, e a gente acha que isso é brando. Isso não é brando, irmão. Isso abre legalidade na vida dos nossos filhos. Pastor, como é que eu faço para destronar esse espírito de intimidação que age através do profetismo, da necromancia, da adivinhação? Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 12. Então você precisa rejeitar essa prática. Toda a herança maldita, geracional ou não, você tem a oportunidade, você tem o livre-arbítrio para rejeitar esta prática.
Só tem um jeito de você não acessar uma herança: você rejeitando essa herança. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Eu vou ler na Bíblia Linguagem de hoje, assim, para ficar bem facinho, para você entender rasgado, como diz a Camila Barros, né? Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio de vocês haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz espachos. Não está dizendo para você ser agressivo, ofensivo, indigesto. Está falando para você não tolerar. Quando a Bíblia fala aqui, não ofereça seus filhos em sacrifício, a Bíblia aqui está falando de um sacrifício que existia no Velho Testamento ao deus Moloque. Só a diferença entre esse sacrifício e os sacrifícios ao rio Ganges, lá na Índia, é que lá eles matam seus filhos afogados e oferendam ao deus Ganges, ao rio. Mas aqui eles queimavam os seus filhos ao deus Moloque, de onde vem a palavra etimológica, moleque. Quando um pai chama seu filho de moleque, ele está dizendo: você pertence a Moloque. Você pertence a esse demônio, a esse espírito de intimidação que vai agir na vida do filho. No final do texto a Bíblia diz: e o Senhor Deus detesta os que praticam. Não está dizendo que Deus detesta a prática só, está dizendo que Deus detesta a pessoa que pratica. Na tradução original hebraica quer dizer: Deus odeia quem faz essas coisas. Números capítulo 5, versículo 14, também fala do espírito de ciúmes. Esse espírito de intimidação induz pessoas ao ciúme descontrolado. Essas pessoas, elas tentam exercer controle absoluto sobre as pessoas. Manipulação, medo de ser traída, trocada ou abandonada, receio de perder. Eu não estou falando aqui do ciúme brando, irmão, que todos nós temos. Eu tenho ciúme da filha da minha sogra, tenho. Ontem ela foi dar um rolê de motinho, de moto não, de bis, né, de projeto de moto. Foi dar um rolê de bisinha, não me falou, já perguntei para Débora: onde é que a tua mãe foi? Aí depois eu disse: você não podia ter me avisado? Ele disse: eu te avisei, só que você não ouviu. Irmão, quem que vai teimar com uma mulher que disse que falou e você não ouviu? Aliás, mais uma vez, o errado é quem? Eu, o surdo. Mas se eu fosse um homem dominado pelo espírito de ciúmes, eu já arrastava ela pelos cabelos na brita. Só que eu e minha esposa estamos casados há 33 anos, fez agora dia 12 de janeiro. 11 de janeiro, melhor dizendo. E nós nunca alimentamos esse espírito de ciúme. E isso já começou lá no namoro. Eu lembro que eu estava dando uma entrevista na rádio. Rádio Araranguá. Na época eu dublava o Michael Jackson. E o entrevistador perguntou: como é que você lida com o assédio? Eu disse: o quê? Ele disse: assédio, esse negócio das fãs. Por que você está rindo, irmão? Eu já fui bonito. Eu já fui novo. Eu não nasci com 53 anos, gente. Dá uma segurada, eu já tive barriga de tanquinho. Agora estou com uma trouxa de roupa em cima do tanquinho. Mas quando aquele rapaz me perguntou isso, e ela lá, né, ouvindo a entrevista, eu disse: eu não sei, eu não entendo de assédio, porque eu tenho uma namorada linda, chamada Márcia Gonçalves Vieira, que será da Silva. Então nós nunca alimentamos o espírito de ciúme, queridos. O espírito, ele precisa habitar e ser alimentado. Irmã, faça academia, amém? Cuide da sua saúde, corra na avenida, faça. Mas, irmã, concorda comigo que não precisa bater foto assim? Já bate logo assim. Já bate aqui, de uma vez. Se a ideia é mostrar o bumbum, aí tem uns irmãozinhos também que eles vão para a academia, primeira semana você sabe que dá uma inchada, já dá derrame no braço, eles batem foto só assim. É o espírito de Van Damme. Espírito de ciúme que age para prejudicar o casamento. E esse espírito de ciúme, ele não age só no sentido conjugal, relacional, ele também age no sentido espiritual e ministerial aqui dentro, para que nós venhamos concorrer uns com os outros.
Tem igreja que não flui porque é o mestre concorrendo com o profeta, é o profeta concorrendo com o evangelista, é o evangelista achando que é melhor do que o apóstolo. Queridos, Atos capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres, todos se respeitavam, porque todos estavam trabalhando para o mesmo Deus e respeitando o que cada um carregava. Em nome de Jesus, esse demônio tem que cair por terra. Domingo passado eu me sentei de manhã para ouvir os nossos pastores pregar. O pastor Edson até levou um susto: não vai estar na igreja de novo? Eu digo: não, vou estar sim, mas eu quero te ouvir, meu pastor. Porque não há concorrência aqui, irmão. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Fala para mim, são todos do mesmo tamanho esses dedos? São todos do mesmo tamanho? Como que eu faço para deixá-los do mesmo tamanho? Eu corto eles? Ou eles se dobram? Quando eles se dobram, ficam todos do mesmo tamanho. Quando o espírito de ciúmes não é alimentado, irmão, a igreja é sadia, ninguém é concorrente de ninguém. O pastor da outra igreja não é nosso concorrente. Amém? Ontem, pela graça e misericórdia de Deus, nós entregamos aqui 3.075 quilos de alimento, mais de 3 toneladas. Tive o privilégio de fazer um Pix ontem de R$13.200 de cesta básica para a tia Vena. Mas sobrou algumas cestas básicas. O que a gente fez? Eu levei 10 cestas básicas para uma igrejinha pequenininha, carente, lá no Arroio do Silva, que eu preguei na quarta-feira. Eu perguntei: pastor, lá tem ventilador? Ele disse: não tem. Aí eu tinha comprado um ventilador aqui para a igreja na terça-feira, fui pregar lá quarta. Levei o ventilador, já olhando: tu vai me abandonar hoje, né, irmão? Já sei que tu vai ficar aqui. Ontem levei as 10 cestas básicas lá, irmão. Hoje mandamos mais 10 cestas básicas para o Centro de Reabilitação Casa do Oleiro, porque o nosso concorrente não é outra igreja, o meu concorrente não é outro pastor, o nosso concorrente é o inferno, é Satanás. Alguém me disse: pastor, vamos criar um mercado solidário aqui na igreja? Eu digo: nós já temos o nosso mercado solidário. Ele diz: temos, pastor, não é só cesta básica. Eu disse: então, nós temos, que é da igreja do Diogo, é nosso também. A gente doa 5, 10 cestas básicas lá para o mercado solidário. Por que tem que ter outro mercado solidário? Então, às vezes, a gente controla o ciúme que a gente sente, mas a gente se descuida em não deixar de alimentar o ciúme nas outras pessoas. Isto é um demônio. O ciúme é o terrível egoísmo que vem embrulhado no lindo papel de presente do amor. Todo ciumento parece que ele está amando. Ele não está amando a outra pessoa, ele está amando a ele. Fala para mim, irmão, qual é o oposto do amor? Qual é o antagonismo do amor? Numa palavra, fala para mim. Quem falou ódio? Até pouco tempo, irmão, eu achava que o antônimo do amor era ódio. E agora eu descobri que não, o ódio é a plataforma do amor. Você não tem como amar sem odiar, eu vou te provar isso. Eu amo a minha esposa e eu odeio todas as mulheres que queiram tirar o lugar dela. Você não tem como amar sem odiar. Você não tem como amar Jesus sem odiar o diabo. Você não tem como amar a igreja sem odiar o mundo. Você não tem como amar a santidade sem odiar o pecado. Você precisa odiar. Agora deixa eu falar qual é o antônimo do amor: o egoísmo. O egoísmo faz com que eu pense primeiro em mim. Então eu me relaciono pensando em mim. Eu me relaciono para suprir a minha carência. Sabe como é que é o nome disto? Rave. Onde as pessoas vão lá para serem felizes e não para fazerem outras felizes. Em nome de Jesus, você precisa ser curado disso, amém? Pastor, como que a gente destrona esse espírito de intimidação chamado ciúmes? Desenvolvendo e nutrindo um amor bíblico, um amor saudável. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz: o amor não é ciumento. Se você que está sufocando a sua esposa, mães que sufocam seus filhos, tem mãe que o filho está com 2 anos, já fica pensando: ai, só estou pensando quando ele casar, vai me deixar. Sim, velha chata, ele vai te deixar. Vai. E a tua nora tem tudo para não gostar de ti, se você continuar assim, controladora. Tem mães que afastam as noras, porque ai, o feijãozinho que ele gosta não é assim.
Ai, a calça, a roupa não é assim que eu passava. Ei, vá para o asilo, para de incomodar. Deixa esse menino ser feliz. Desmama esse Isaac aí, dona Florinda. Para que esse negócio, o guri está com 1,80 m, ai tesouro. Não, ele vai deixar você. Não seja uma mãe ciumenta. A Rosa está com o coração apertado, porque o Bruno achou uma cabeluda. Na academia, olhou e disse, agora entre a minha mãe, ela. E isso vai acontecer. Ai pastor, é a síndrome do ninho vazio. Vá passear com seu marido, irmã. E a Márcia agora mudou os papéis. São os filhos que ligam. Tá onde? Eu digo, agora mudou? Quando era você desligava o celular, você não falava, não atendiam. Agora para onde eu vou, eles querem saber onde é que eu estou. A Débora confessou semana aí, eu fico com uma raiva quando vocês saem e não me dizem. Eu não estou ouvindo isso. Irmão, você está rindo, eu estou fazendo você rir intencionalmente para dar uma quebrada. Mas o espírito de intimidação através dos ciúmes é uma realidade que tem atrapalhado igrejas, tem atrapalhado empresas, tem atrapalhado casas, tem atrapalhado relacionamentos. Seja curado. Ai pastor, mas ele me traiu. Ou você larga, ou você não toca mais nesse assunto. Ou você perdoa e não fala mais, ou larga de uma vez. Quem ama não é ciumento. Eu fui num congresso, quando eu era da Assembleia de Deus, era congresso, com um cantor aqui da cidade, um cantor famoso, cantou até nos Gideões. Dum, 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 dum. E aí a gente voltando do congresso, eu fui pregar, ele foi cantar. Aí fui lá abastecer no carro, era o meu carro, eles foram comigo. Aí eu fui pagar e na conveniência, e o frentista disse para minha esposa, tira o carro daqui. Ela pegou, tirou o carro. Aí a esposa do cantor disse, irmã, ela perguntou, pastor, a irmã Márcia sabe dirigir? Eu disse, dirigir e pilotar. Ela pilota bis. Ela pilota termoto. Essa mulher aí é giraia, irmão. Daí ela assim, o meu marido não deixa eu aprender a dirigir, porque ele disse que se eu aprender a dirigir eu vou trair ele. Eu olhei para ele e disse, vem cá meu lindo, você sabe o que vai fazer a sua esposa te trair? Não é a carteira de habilitação, é a sua chatice, é o seu maltrato, é você não estabelecer o 3P sobre a vida dela, pastoreio, provisão e proteção. E eu disse, digo mais, servo meu, assim diz o pastor, se ela for te trair, não vai ser no carro, porque é desconfortável. E eu falo isso, irmão, sabendo o que eu estou falando. É desconfortável no carro, é bom, dá uma sensação de gurizão, mas é desconfortável. Eu disse para ele, o dia se ela te trair, vai ser na tua cama, e o cara vai usar a tua cueca depois. Eu não sabia que eu estava profetizando, irmãos. Foi quase isso que aconteceu. E ele perdeu a esposa. Não machuque a pessoa que Deus colocou para te fazer feliz. Você consegue entender o que eu estou falando aqui, irmão? Nós como homens precisamos ensinar para as nossas esposas como que seria, pelo menos tentar, como que seria ser casada com Jesus. Terceiro espírito de intimidação, espírito de mentira. Esse espírito de intimidação induz pessoas à mentira geracional. Tem gente que mente, até que não, ela mente que não mente. Ela mente e ela mesma acredita no que ela está mentindo, sabe? Mente até quando não precisa. Tem gente que mente, irmão, assim porque se acostumou. Aí ela acha que isso é só uma mentirinha. Não, meu cheiro. Apocalipse 22:15 diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. João capítulo 8, versículo 44, se não me falha a memória, diz que Satanás é o pai da mentira. Diga comigo, a mentira é geracional. Ela não fica só em você, ela vai passando. Aliás, todo espírito de intimidação, ele é geracional, ele vai passando para as próximas gerações. Você já percebeu como você tem uma facilidade para repetir
comportamentos dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós. Já percebeu isso? Quando você lê o livro de Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que Abraão, ele mentiu para o Abimeleque, rei dos filisteus, na cidade de Gerar, que Sara era a sua irmã. 6 capítulos depois, no mesmo lugar, Gerar, para a mesma pessoa, Abimeleque, o filho de Abraão, Isaac, comete a mesma mentira, dizendo que Rebeca era sua irmã. Olha como isso é geracional e é contaminante. Gênesis capítulo 18, Sara mentiu para Deus. Ela mentiu que não riu. Irmão, uma mulher que tem coragem de mentir para Deus, para quem que ela não vai mentir? Quando Ananias e Safira, o Éder ministrou esse texto, quando foi ministrar a oferta, na conferência do Espírito Santo, em Atos capítulo 5, mentiram que o dízimo deles era um valor e era outro. Pedro disse: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. E os dois caíram duros. Graças a Deus que isso não existe mais hoje. Senão, irmão, nós não ia dar conta. Cerimônia fúnebre, nós íamos botar uma funerária, ministério do teu reino. Veja que é geracional. Sara mentindo para Deus. Deus disse: tu riu, Sara, quando eu disse que você ia engravidar. Certo? Ela fez assim, olhou para aquelas, o peitinho, que antes era pera, né? Agora já está pera a cintura. Ela pensou: não, 90 anos, 40 anos que eu não menstruo mais. Eu não vou conseguir. E Deus chama ela e diz: Sara, você mentiu. O nome Sarai no hebraico quer dizer teimosa, e o nome Abrão no hebraico quer dizer exaltado. Imagina um casamento desse, Lucas. A mulher teimosa e o marido exaltado. Tem como dar certo? Fala para mim, quem está comigo aqui? Quem está comigo? Então vamos lá. Abraão mente que Sarai era sua irmã. A Sarai mente, ou Sara, não sei se já havia sido transformada já. Sara mente que não riu. O Isaac mente que a Rebeca era sua irmã. Será que parou aqui? Fala para mim, o que você acha? Gênesis 27, Jacó mente para o Isaac que ele era o Esaú, seu irmão. Será que parou aqui? O que você acha? A esposa do Jacó, Raquel, Gênesis 31, mente para o pai dela que ela não havia roubado os deuses familiares. Irmão, olha que tanta mentira numa casa só. Os filhos de Jacó, Gênesis 37, mentem para o Jacó que uma fera havia comido o seu filho José. Ei, olha aqui para mim, irmão. O espírito de intimidação, o espírito de mentira, ele é geracional. E muitas vezes ele começa com uma mentira branca. Diga comigo assim, ó, tudo que começa com uma meia verdade termina com uma mentira inteira. É a época que os cristãos mais mentem. É época de eleição. Mentem. Diz que vão votar e não votam. Mentem. Tinha um pai que disse para o menino assim, era toda a vida cobrador, né, lá na casa dele. E o pai disse para o menino: filho, vai lá, fala e fala para o cobrador que o pai não está. Aí o menino disse: pode deixar, papai. O menino saiu, falei: disse: ô moço, o pai está ali atrás e mandou dizer para o senhor que ele não está. Como que essa criança vai ser como pai quando ela crescer? Como que ela vai ser com o marido? Olha aqui, irmã. Como que ela vai ser com o marido? Olha aqui para mim. Irmã, não faça caixa 2. Eu tenho que esconder, pastor, meus carnezinhos. Irmã, isso é mentira. Não esconda carnê. Mas se eu não esconder, meu marido não deixa eu comprar. Traz ele para um atendimento, para eu conversar com ele. Traz para mim, para eu conversar com ele. Mas olha só, a mentira começa com meia verdade. Começa com mentirinha branca, aparentemente inofensiva. O que é isso, pastor? É um espírito de intimidação. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Como destroná-lo, pastor? Em João 16:13, Jesus disse: mas quando vier aquele espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus estava dizendo, para substituir um espírito, tem que ser outro espírito. Você não consegue na sua força, no seu braço. Quantas vezes você já quase se ferrou por causa de uma mentira, aí você pensou, eu não vou mais mentir. Mas quando você viu, você já estava repetindo isso. Porque você não consegue vencer o espírito de intimidação. Você não consegue na força do seu braço. Isso é geracional. Seus antepassados, seus antecessores deram legalidade para esses espíritos agirem na sua vida. Porque eles sabem que quando eles agirem na sua vida através desse espírito, sabe o que vai acontecer? Esse espírito de intimidação vai neutralizar as promessas que Deus tem para você. Então Jesus disse, João 16:13, quando vier aquele espírito da verdade, ele vos guiará. Não é numa meia verdade ou numa meia mentira, ele vos guiará em toda verdade. Em toda verdade. Pastor, o que é a verdade? Jesus disse, santifica. João 17, ele orou dizendo, Pai, santifica os meus discípulos na verdade. E ele disse, a tua palavra é a verdade. Pastor, o que é a verdade? Não é o que é quem é a verdade. Jesus falou em João 14:6, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E quando esse espírito vir rondar a sua vida, quando esse espírito vir tentar agir na sua vida, entenda, o Espírito Santo vai estar sobre você. O Espírito Santo vai proteger você. O Espírito Santo vai estar enchendo você de tal maneira, você viverá tanto a verdade, que não haverá mais espaço para mentira entrar na sua vida. Tem muitos jovens que desgraçam a sua vida, porque se acostumam a habitualmente mentir para os pais. E aí eles acham que depois que o pastor vir e tirar o dedo, a aliança, tirar o dedo é boa, né? Tirar a aliança do dedo da mão direita e colocar no dedo da mão esquerda, a conta está zerada. Agora eu vou viver um novo ciclo. Não, você não vai. Você vai levar para dentro do seu casamento e você vai colher aquilo que você plantou. Porque a verdade diz em Gálatas 6:7, Deus não se deixa escarnecer, antes tudo aquilo que o homem planta, é isto qualitativamente que ele vai colher. Um dia um pastor ia sair da nossa igreja para abrir uma igreja. Eu disse, que bom, irmão, que bom que você está com esse chamado. Eu disse, mas você quer lá o tipo de crente que você foi aqui? Será que você quer o tipo de crente que você foi aqui? Você precisa viver de uma maneira, namorar de uma maneira, ser jovem de uma maneira, que quando você entrar no seu casamento, você vai entrar debaixo da bênção de Deus. Então não minta, jovem, porque quando você mente, você estabelece a legalidade do diabo, e não só a legalidade, mas a paternidade do diabo sobre a sua vida. E lá na frente, quando o seu marido começar a mentir para você, lá na frente, quando os seus filhos começarem a mentirem para você, você não vai conseguir vencer esse espírito. Quando vier esse espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Nessa noite, eu convido você a estar em pé. E eu convido a banda para subir. Eu quero fazer uma oração quebrando isso. Quebrando isso. O espírito de intimidação não vai ter mais poder sobre a sua vida. Irmão, pelo amor de Deus, dá um amém, concorda comigo, porque só é ligado no céu que é ligado aqui na terra. O espírito de intimidação que tem impedido o seu crescimento financeiro, tem impedido as suas realizações pessoais, tem impedido o seu sucesso no seu relacionamento, tem impedido o seu crescimento como profissional. Esse espírito de intimidação, ele desajusta, ele descompensa todas as áreas da nossa vida. Eu venho de uma família onde todo espírito ruim, irmão, agiu na minha família. Todos esses espíritos que eu estou falando agiram legalmente na minha família.
Mas esse Espírito, ele só teve poder sobre a minha vida até eu começar a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade, conhecer a verdade, não é decorar alguns versículos da Bíblia, é permitir que Jesus nos liberte. João 8,36, a gente só fica no 38 porque o Bolsonaro nos ensinou. Tem crente que conheceu esse versículo pela boca do Bolsonaro. O versículo 36 é mais legal de bom. João 8,36, vai bater foto? João 8,36, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então sabe aquele pecado que você está tentando se livrar sozinho? Traga ele para a luz, confesse para alguém, converse com alguém. Traga ele para a luz, traga ele para a verdade. A palavra conhecimento no hebraico quer dizer luz. Traga ele para a luz, torne pessoas com conhecimento daquilo que você está vivendo. E se prepare para você viver os melhores dias da sua vida. Não, você não entendeu, eu vou tentar aqui. Se prepare para você viver os melhores dias da sua vida. Se prepare para você ver Deus fazendo em 3 meses o que talvez Ele não fez em 3 ou 30 anos. Se prepare para você ver as promessas de Deus se cumprindo levemente na sua vida. Você não vai mais precisar ficar correndo atrás de tudo que dizem para você que está dando certo, não, irmão, porque você vai se mover por uma palavra, você vai se mover por um direcionamento. Qual direcionamento, pastor? O Espírito Santo vai estar guiando os seus passos, o Espírito Santo vai estar ajudando você nas suas fraquezas. Quando você não tiver força para falar, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Esse demônio vai cair por terra, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita ou esquerda em direção da sua casa e diga: esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Porque Deus não vai fazer concessão com os meus erros, Deus não fará concessão com os meus pecados. Eu preciso viver a verdade, eu preciso tirar o espírito de intimidação do trono, para que Jesus e eu sentemos para nós reinarmos. Levante as mãos, feche os seus olhos.